Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, do nosso querido Centro Espírita Naim Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos juntos, mais uma semana aqui unidos, em nome dele, em nome do nosso mestre, aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, sobre a moral cristã, diversos pontos que para mim são tão importantes e com certeza vocês sabem, vocês também reconhecem que essas verdades, verdades que tocam a nossa alma, elas que fazem a diferença em nossas vidas. Deixa eu dar uma olhadinha para ver quantas pessoas já estão aqui. Tanta gente já mandando beijinho, corações, palmas. Rosângela, tudo bom, Rosângela? Soraya, tudo bom, Soraya? Eliane, Denise, Silvia, Socorro, tudo bem? Manda um abraço pro meu amigo, Tereza, Sérgio, manda um beijão para sua irmã, Sérgio. Muito bom, já temos várias pessoas aqui acompanhando. Fico muito feliz. É sinal que a gente está no caminho certo. E hoje vamos falar sobre um tema que eu acho maravilhoso, Porque a gente geralmente conversa sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a revelação, É uma revolução. Também eu posso dizer, além de ser uma revelação dos espíritos, é uma revolução em nossas vidas. São diversos novos conceitos. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, que é um dos outros livros que Kardec codificou. E a gente vai entender um pouquinho sobre a história da formulação, a importância desse livro em nossas vidas e na vida da humanidade, Qual é o propósito de tanta informação, de tanto resgate de algumas informações que ficaram pelo meio do caminho. E hoje nós temos uma convidada muito especial também, que é a nossa querida amiga Ana. Como é que você está, Ana? Oi, tudo bem? Tá tranquila? Agora estou. Depois do dia super agitado, agora estou bem tranquila, São dias bem corridos, né? animada. Mas aí a gente para um pouquinho nesse momento para dar aquela acalmada no coração. E aí o tempo vai passando, a gente cada vez mais vai se conectando também com as boas ideias, Sim, sim, E hoje é isso mesmo? sim. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos. Um Então tema que eu gosto muito. deixa eu só falar um pouquinho, porque geralmente a gente pega, as pessoas passam para mim, como é que vai ser um roteiro, para eu formular algumas perguntas, mas hoje eu falei com a Ana, não, vamos deixar fluir, Vamos deixar fluir, porque é um tema tão espiritual, Que aí é legal porque a nossa intuição vai ajudando na condução também dos caminhos, senão às vezes fica muito engessado, a gente começa a falar como se fosse uma pergunta já pronta, uma resposta pronta, não. Então hoje a gente vai deixar a nossa intuição nos levar. Pode ser assim? Pode, vamos deixar eles nos guiarem. Isso. Então eu passo a palavra para você e você pode começar fazendo uma apresentação e aí de vez em quando eu faço umas interferências, tá bom? Tá bom, você vai direcionando aí. Isso. Então, para estar lenta a conexão, estou vendo que está parecendo bem lento. De vez em quando melhora. Pode ir lento, mas vai que. Eu vou seguir, então. Isso. Tá. Então, para a gente falar do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que falar do nosso Mestre Jesus, é claro, né? Falar de quando ele esteve aqui conosco, das verdades que ele trouxe, sendo ele o maior revelador da lei natural, nos falar do amor, nos dá essa noção de Deus, não muito mais ampla, né? De um Deus que é Pai, que é amor, né? Falar da caridade, tantas coisas que ele nos ensinou, né? E ele sabia, claro, como puro espírito, né? De grande conhecimento, grande sabedoria, o maior de que nós podemos ter notícia, de que o que ele disse não seria compreendido, seria deturpado, que horrores seriam cometidos em seu nome, como são cometidos até hoje,
e por isso ele nos promete um consolador, né? Esse consolador viria no tempo certo, no tempo previsto, para recordar o que ele ensinou, para explicar, né, prometido por Jesus, é a doutrina espírita, que vem nos trazer um entendimento de todas essas verdades que não foram compreendidas porque a humanidade não tinha condições ainda de entender. Então, preside a chegada desse Consolador, o Espírito de Verdade, nosso Mestre Jesus comandando essa equipe luminosa de espíritos, né? Entre eles, né? Não tem como citar todos, mas a gente pode citar Paulo Apóstolo, João Evangelista, Emmanuel, Joana de Ângeles, né, que assina como um espírito amigo, como já tivemos oportunidade de falar aqui, Santo Agostinho, São Luís, e o primeiro livro que é codificado, todos nós sabemos, e que em 1857 é o Livro dos Espíritos, como Leco falou, a forma como Kardec fez, o trabalho árduo que ele teve, já é conhecido de todos nós também, a quantidade de mensagens, a elaboração das perguntas, os comentários, a organização, todo um trabalho que só alguém como Kardec, com a capacidade que ele tinha, poderia fazer, e que vem responder perguntas que o homem tem desde que quando ele começou a pensar, que responde todas as nossas perguntas: quem eu sou, para onde eu vou, para onde vão aqueles que eu amei depois da desencarnação, o que é a vida, todas essas perguntas são respondidas. E depois, Kardec, com a capacidade, com a inteligência dele, com a abrangência que ele tem, né, a lucidez que ele tem, e com a orientação dos espíritos, ele vai codificar o livro dos médiuns. Por quê? Porque tudo isso chega para nós através da mediunidade com Jesus, né? Então, se chega através do intercâmbio mediúnico, é preciso olhar para esse intercâmbio mediúnico, é preciso saber dos perigos, de como se desenvolve a mediunidade, o que devemos perguntar para os espíritos, o que se deve esperar deles, o que não se deve esperar deles, né? Como analisar as mensagens, de onde está o valor, é no teor, é na assinatura, né? Muita coisa, né? Tipos de mediunidade. Então, o livro dos médiuns vai ser esse guia, não só para os médiuns, mas para os evocadores, para os que observam, para os que se envolvem com o fenômeno mediúnico, né, de qualquer maneira, como observadores, como pesquisadores, como os próprios médiuns. E isso nos traz a base, né? O livro dos Espíritos vai nos trazer a filosofia, né? E a gente vai ter com esses dois livros a observação metódica, científica, a base da doutrina espírita. E essa base, estando pronta, chega a hora desse livro importante, tão importante, nosso Mestre Jesus. Com a base que a doutrina espírita nos dá, nós temos condições de compreender o que Jesus nos disse, né? Com os princípios que ela nos traz, é possível entender as palavras de Jesus. Então, esse livro vem nos trazendo, realmente, trazendo o Consolador prometido, como eu posso explicar? Em toda a sua pureza, trazendo de volta, buscando resgatar esse cristianismo primitivo, né, como foi vivido na época de Jesus, o Evangelho vem nos trazer. O Livro dos Espíritos nos diz que Kardec faz uma pergunta de quem seria um modelo para nós, um guia para a nossa conduta, para a nossa vida, e os espíritos, eu vou até ler a questão, para eu não falar assim tão solta, deixa eu pegar meu livro dos espíritos aqui rapidinho. Já que o Leco deixou à vontade, a gente começa a dar uma bagunçada. Vou bagunçar demais, você avisa. Aninha, aqui não é o Sage, não. Vamos ter que
Tá. Então, só para eu falar direitinho a pergunta de Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. E algumas traduções, vede Jesus. Então, nós temos nele esse guia, esse modelo para a nossa conduta, para a nossa caminhada, mas como que ele vai nos servir de modelo se nós não compreendemos o que ele nos diz, se o que ele viveu, nós temos dúvidas, a nossa compreensão não alcança, se a gente não entende completamente aquela parábola, como nós vamos seguir modelo se a gente está tão distante dele? Então, eu penso que uma das coisas mais preciosas que a doutrina espírita traz para a gente é trazer de volta para nós Jesus, nos trazer para perto dele. E também nas obras subsidiárias, já falei disso algumas vezes, nos mostrar mais do que ele fez, do que ele viveu, porque algo em nós, algo na nossa alma, nessa essência de quem nós somos, sente saudade de Jesus. Né? Muitas vezes o vazio que a gente sente na nossa vida é muito relacionado a isso, a saudade de Jesus, saudade de estar próximo dele, saudade de estar ligado a ele, e o Evangelho segundo o Espírito nos traz, segundo o Espiritismo, vem nos trazer Jesus para muito perto, né? A gente consegue entender um pouco do que esse mestre nos disse, e é um roteiro para a nossa vida, né? É uma forma de nós caminharmos à luz das verdades divinas, que é como a gente se alimenta. É como se Jesus fosse esse sol que nos guia, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos nutre, e que quando nós estamos distantes dele, né, e por conseguinte não vivenciando as leis divinas, nós nos tornamos frágeis, nós ficamos enfraquecidos, cansados, né? A gente pode pensar assim no exemplo dos espíritos que ficam durante muito tempo endurecidos no mal, e acontece muito isso nas reuniões mediúnicas, e a gente vê nos livros de André Luiz. Tem um momento que os espíritos, não é que ele já se arrependeu, nem que ele mudou de sentimento, nada disso aconteceu. Mas o que acontece com eles, às vezes, é um cansaço. É o Eles cansaço, chegam na exatamente. reunião e dizem assim: meu irmão, como eu posso lhe ajudar? Como é que você está hoje? Você tem vindo a esta reunião há tanto tempo? Como é que você está se sentindo? Aí, em algum momento, eles dizem assim: estou cansado. Esse cansaço você está falando assim de uma forma do nosso tempo, desplugado dessa fonte, né, que é Jesus, que é Ele que nos liga ao Pai. Ele é o sol que nos liga ao Pai. Então, se a gente fica desplugado dessa fonte, naturalmente a gente vai se enfraquecer, a gente vai ser aquela plantinha que não dá folha, da fruto, a gente vai murchando longe dele. Então, a nossa destinação é seguir o roteiro dele e caminhar em direção a ele, né? Que Deus nós conhecemos pelos atributos, a gente não tem condição de conhecer Deus ainda. Nós está muito distante da nossa realidade compreender Deus. Mas Jesus, mesmo sendo uma distância de milênios e milênios e milênios, a gente já consegue, e a gente já consegue se sentir próximo dele e falar com ele com muita naturalidade, com muita franqueza, conversar com ele, trazer para a nossa vida. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a chave para que nós possamos realizar isso, estarmos ligados a Deus através desse mestre, que aqui é nosso sol, é nossa nutrição, nosso alimento, e que é puro amor, que esteve aqui, está aqui desde antes do nosso planeta ser o nosso planeta, segue conosco, vem enviando esses reveladores das leis dele,
A gente vê que no Evangelho tem um capítulo aqui que fala dos precursores, doutrina de Sócrates e Platão, com as verdades do Espiritismo, porque eles já falavam dessas verdades naquela época, né? Então, Jesus, com o amor dele, ele está sempre enviando. Eles não entenderam, vamos enviar outro, vamos enviar outro. E quando chega na época de Kardec, vem ele presidindo essa pleiade de espíritos, que é uma chuva de estrelas sobre nós aqui na Terra, Deixa para eu. trazer a doutrina espírita. Oh, não me deixa falar direto, não, que eu vou me embora. Não, mas isso gerou diversas perguntas aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou Oh, que Jesus, então, seria um intérprete de Deus para gente. Então a gente não consegue entender Deus, mas através de ele é Jesus um a gente consegue, né? Deus, né? Exatamente, ele é a nossa ponte, é através dele que chega a nós as verdades de vidas, é através dele que nós sabemos, né? Ele é aquele nosso irmão muito, 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 muito mais velho, muito, muito, muito mais sábio que vai nos apontar os caminhos, né? E por que ele conhece esses caminhos? Porque passou por todos eles. Então ele pode ser nosso guia porque ele passou por todos os caminhos. Ele não é como algumas doutrinas pensam, Deus, né? Alguém criado perfeito. Não. Ele foi criado simples e ignorante como nós e ascendeu a esse grau de espírito bem-aventurado, espírito puro, como diz o livro dos Espíritos, e por isso ele tem condições de nos guiar, porque ele sabe o caminho. Da mesma forma que a gente guia os nossos filhos, aonde a gente já tem condição, porque a gente já passou pelas dores e pelos enfrentamentos que eles passam. Só que Jesus, numa proporção que a gente não tem nem condição de avaliar, de diferença, assim. Então a gente poderia fazer também essa correlação com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que faz essa tradução, então, de Jesus para gente, que a gente viu que Jesus Sim, traduz Deus. O Evangelho, então, segundo o Espiritismo, faria essa tradução do Cristo para a população? sim, sim. E para isso a gente precisa, não tem como você acessar essas verdades sem você ter a base da doutrina espírita. Você veja bem, quando Jesus, eu não, se eu falar errado, você me corrige que é super tranquilo isso para mim. Mas tem uma passagem que Jesus, não sei se é com um endemoniado gadareno, que está em Gadara, em Gesara, eu não lembro exatamente o nome. E ele se aproxima desse endemoniado e ele conversa com esses demônios e pede que eles se retirem do corpo. Como entender isso sem você entender de mediunidade, sem você entender da imortalidade da alma? Como você entender? Então, os princípios da doutrina espírita nos dão base para entender tudo que se passou, tudo que se passou, tudo que Jesus falou, tudo que ele viveu, não tem como não entender. Quando ele fala para Nicodemos que não é possível ver o reino de Deus, se não, não sei se é exatamente essa expressão, se não nascer de novo. O que é esse nascer de novo? É reencarnação. Como entender? Como entender a justiça divina? Como entender esse Deus que Jesus chama de Pai? Se você não acredita na reencarnação, como entender a justiça divina e a providência divina sem você entender a reencarnação? Não é possível, porque as diferenças que nós vemos no nosso mundo estão gritantes. Como compreender que Deus é bom, justo e misericordioso, como Jesus nos ensina, se você não compreende a reencarnação da vida de Jesus, que você pode fazer até o que você quiser estudar, você vai comparando, e vai lá na base, no livro dos espíritos, vai no livro dos médiuns, e aí você vai compreender todos aqueles fenômenos, as curas, a ressurreição de Lázaro, quem mais? Ressurreição de Lázaro, como que Jesus trazia de volta a visão a um cego. O que ele estava manipulando ali? Ele estava manipulando o fluido cósmico. E imagina a potência de Jesus para fluidificar, para manipular esse fluido, para aplicar ali. Tem uma vez até que ele exemplifica, ele pega ali uma terrinha, ele coloca um pouco de saliva na terrinha, mistura, aquele ali ele estava dando um exemplozinho, mais ou menos do que ele estava fazendo só no pensamento, né? Então,
como entender isso sem entender do fenômeno mediúnico, né? Então, a doutrina espírita nos traz a chave do entendimento para o que Jesus fez e para o que ele falou. E aí, fazer uma pergunta para você, Ana. Você falou que o Livro dos Espíritos foi o primeiro a ser feito, depois teve esse manual de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, e aí agora nós estamos no Evangelho. Como é que foi desenvolvido o Evangelho? Foi mais ou menos nos mesmos moldes do Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. O Evangelho foi muito especial, Leco. Kardec recebeu essa orientação, né, que chegar esse momento, eu vou até pegar depois um pedacinho aqui das obras póstumas para falar direitinho o que os espíritos disseram para ele. Então, ele começou a. Ele leu e releu os evangelhos, ele classificou por temas, ele juntou as narrativas dos evangelistas. Enquanto isso, ele estava recebendo mensagens de centenas de grupos de espíritas espalhados pela França e pelos países, e muitas mensagens com temas relacionados aos ensinos de Jesus. Então, ele começou a segunda etapa, que era escolher essas mensagens que ele iria unir as pesquisas que ele estava fazendo no Evangelho. Ele escolheu a tradução de Saci, que era uma tradução que era muito usada, muito respeitada na época, e foram dias, meses, estudando, classificando, organizando, e sem esquecer de dizer que Kardec não fazia uma coisa só. Então, ele também estava viajando, ele fazia palestras, ele tinha as reuniões da Sociedade Espírita, ele tinha aquela coisa da correspondência, que ele respondia muitas cartas todos os dias, e ele se isola. Os espíritos aconselham a Kardec que ele busque um isolamento para que ele possa se conectar, né, se ligar ao alto, se reservar, sair daquela agitação, e ele começa propriamente a trabalhar no Evangelho. Então, Kardec fica 2 temporadas fora de Paris, onde ele residia, em retiro, né? A Amélie não vai com ele fica em retiro, ele vai para Ségur, não sei se estou falando certo, que eu não falo francês, e ele vai, onde ele tinha uma casinha assim de veraneio lá, e para Sanadresse também, e lá ele se recolhe, e quando eu penso nesse recolhimento de Kardec, ali nesse momento, para estar o mais elevado possível para receber as intuições e realizar o trabalho dele, eu penso quando o Chico recebeu o livro Paulo Estevam, que uma vez eu ouvi falar que quando ele estava recebendo esse livro, que é o livro mais belo, mais precioso depois da codificação, que já foi escrito através da mediunidade com Jesus, se eu ficar emocionada, não liga. Ele se elevava ao máximo possível para alcançar o pensamento de Emmanuel, e Emmanuel se elevava o máximo possível para alcançar o pensamento de Paulo. Então, eu penso que Kardec, naquele momento, estava vivendo algo semelhante, né? Que o apóstolo Kardec, com auxílio desses espíritos que estavam ali à volta dele, insulado, porque Kardec não era médium, mas, sem dúvida, tinha a mediunidade intuitiva, como todos nós, que é a área de atuação dos nossos protetores, do nosso anjo da guarda, e recebia toda essa orientação. Inclusive, tem outra mensagenzinha aqui que eu quero ler um pedaço, que fala disso, da capacidade que Kardec tinha, do quanto ele estava ligado a esses espíritos que o estavam acompanhando no trazimento do Consolador prometido, propriamente dito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso reencontro com o nosso Mestre Jesus. História Você me perguntou mais belíssima. alguma coisa? Não, história belíssima. Eu me perdi um Eu pouco. fico pensando assim, né? Essa missão. Vibro com isso, eu fico imaginando como é que era esse ambiente e esses espíritos em volta de Kardec ali, orientando o espírito de verdade ali com ele, eu não consigo nem imaginar. E quando às vezes a gente lê, quantas vezes a gente lê um pouquinho sem atenção, sem dar a importância devida, né? E seja por essa obra que é maravilhosa, ou pior ainda, seja pela vinda de Jesus. Porque vai ter gente que não vai querer ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque não é espírita e tal, mas
a mensagem que Jesus trouxe há 2000 anos, ela é completamente transformadora e atemporal. Daqui a 10.000 anos, a gente vai estar conversando sobre isso sem entender profundamente o que acontecia no coração daquele homem, né? E aí essa beleza é que eu acho também impressionante, é Kardec se propor a essa ligação, né, com tantos espíritos, que provavelmente muitos desses espíritos não se conectam com o Cristo ainda, mas que fazem esse trabalho de, vamos tentar traduzir, porque é um trabalho de tradução excepcional. A gente não está falando da tradução do idioma, a gente está falando da tradução de um pensamento divino para a humanidade. Isso é muito profundo. E nessas horas você falou que Paulo de Tarso também fez parte da codificação, ou o próprio livro Paulo e Estevão. A missão de Paulo foi muito importante também, né? Porque Paulo tinha esse trabalho de traduzir o evangelho de Jesus nas suas cartas, nas suas pregações, na conversão de tanta gente. E aí quando você fala que todos esses estavam envolvidos nessa missão espírita, a gente vê, realmente é o Consolador prometido, né? Como Jesus disse, nós não vamos deixar vocês órfãos. Vai chegar o momento que eu vou voltar. Só que às vezes a gente acha que Jesus vai voltar a reencarnar. Não, não. É a ideia, né? E aí eu faço essa pergunta para você. O que aconteceu no meio do caminho de 2000 anos para cá para a gente se perder tanto? Que a humanidade, historicamente, se perdeu muito, né? O que você poderia falar um pouquinho para a gente? Que aconteceu? O que aconteceu, eu não penso que não é o que aconteceu, é o estágio em que nós nos encontrávamos, né? Que nós nos encontramos ainda, né? O estágio ainda é o orgulho, é o egoísmo, né? São os nossos interesses pessoais. Tudo isso foi causando esse distanciamento que fez com que algo tão maravilhoso estivesse tão próximo de nós e a gente não conseguisse enxergar. Eu penso, inclusive, que nós, que hoje nos propomos, né, humildemente, né, como aprendizes, a falar um pouco, a desejar falar desse mestre, a desejar estar do lado que trabalha, que oferece, provavelmente já erramos muito e já fizemos muita bobagem com o nome do nosso mestre, né? E penso que por isso hoje nós honramos tanto esse nome e é tão maravilhoso para nós falar dele e tentar nos aproximar dele, porque isso é da condição humana, né? E Jesus já sabia, ele sabia. Tem uma passagem aqui no há 2000 anos, logo depois que Lívia morre, né, junto com os outros lá que são massacrados no circo, depois do desencarne, eles são levados a uma região superior, né, uma região belíssima, e o próprio Mestre Jesus encontra com eles e fala, né, eu vou pedir permissão para ler só um pedacinho, né, porque Jesus já não estava entre nós. Eu peço a Jesus que eu tenha marcado, porque eu não sou das mais organizadas. Espera aí. É só um pedacinho. E ele fala do que ele já sabia, de que tudo isso ia se passar. E fala do tempo em que o Consolador viria. Ele fala contra a guerra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem na minha promessa, ouvirão as nossas vozes e apelos santificantes. Ele está falando do Consolador, pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador,
meu verbo, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Quem quiser ler o capítulo todo, é na segunda parte, logo depois que Lívia morre, capítulo 6 da segunda parte, e que tem uma fala linda de Jesus, porque é isso que a mediunidade com Jesus nos traz. Nós sabemos de uma conversa de Jesus com Mártires na erraticidade, depois do seu desencarne. E ele fala aqui do Consolador Prometido, e ele usa expressões do sermão profético, fala da abominação, da desolação. Então, é tudo muito organizado, porque é óbvio que o espírito do porte de Jesus já saberia do desdobramento que ia acontecer, né? Se a gente, com um pequeno golpe de visão, enxerga uma pessoa se conduzindo de uma determinada maneira, e a gente sabe mais ou menos no que vai dar aquilo, imagina a capacidade de Jesus de visão. Então, ele já sabia que tudo já do Consolador para enviar para nós e nos avisa disso, né? E voltando para a elaboração do Evangelho, eu queria ler, não sei se vai ser chato eu ficar lendo, Leco, mas tem um Não, pedaço pode que tão bonito. eu estou gostando muito aqui. Se você começar a ficar chato, você me fala, tá? Pode criticar à vontade. Então, porque é muito interessante, porque Kardec estava isolado, ele estava num retiro, e ninguém sabia que ele estava trabalhando nesse livro, não era para falar ninguém que ele estava trabalhando no Evangelho, ninguém sabia. E tem um determinado momento em que vai uma conhecida dele, de Amélie, que era a esposa dele, lá na casa da Amélie, querendo conversar com Kardec. A Amélie explica que ela não está lá, e era uma médium que tinha essa mediunidade da dupla vista ou segunda vista, né, que é quando o perispírito expande, o médium consegue ver a distância que está se passando. E a Amélie sugere a ela, está aqui no apêndice, saiu na Revista Espírita, mas também está no apêndice das obras póstumas. Então, a Amélie sugere aqui a ela: uma vez que não podereis avistar-vos com o meu marido, o que ele muito lamentará, né, que ela era muito amiga de Kardec, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde ele se encontra e vê-lo, né? A Amélie sugere para ela. E a médium se concentra, e é muito bonito. Olha o que ela fala: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo, ali há 3 janelas. E como tudo é alegre, a casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores, tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela trabalhando, está cercado por uma multidão de espíritos, uma multidão de espíritos que muito elevados e o inspiram. Um deles especialmente parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferência. Aí a Amélie pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho de que o meu marido se ocupa? E ela responde: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio: Evangelho. Então, o espírito estava com um livro na mão, escrito Evangelho, e depois Kardec fala, quando recebe essa notícia de Amélie, que normalmente ele não estaria ali, ele ficava num estúdio, mas exatamente naquele dia ele estava nessa sala que tem 3 janelas, que a disposição era exatamente como a moça descreveu do aposento, e que a esposa não teria nem como saber que ele estava ali naquela sala. Então, Kardec diz que esse fato constituiu para ele uma prova do grande interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, né? Mas ele tem outras provas disso em outras mensagens também que ele recebe enquanto está em retiro, né? Falando também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Leco, me conduza. Não, quando você está falando isso, aí eu lembro sempre do capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador, que para mim é o que mais toca, né? E aí eu vejo ali, quando, por exemplo, no advento do Espírito de Verdade, e eu vejo as palavras de Cristo, né? Eu queria saber a sua opinião, né? Era Jesus
que estava também Sim, ali trabalhando e passando mensagens sim, diretamente para Kardec? sim. Inclusive, num dos textos, de um pedacinho aqui que eu separei, do Espírito, que fala do Espírito de Verdade, vou falar só, deixa eu só contextualizar. Essa carta aqui, essa resposta aqui, quando Kardec estava inseguro, ele não deu a ciência a ninguém no que ele estava trabalhando, nem o senhor Didier, que era o amigo dele, que era o editor, sabia, mas ele entra em contato com uma médium. E pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele não falou o que era, né? Ele queria ouvir uma opinião dos espíritos, que era muito comum na vida de Kardec, essa interação com os espíritos o tempo inteiro, né? Ele responde: livros de doutrina tais. Não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática, né? Porque é um guia para a nossa vida prática. A vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muitos teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Aí, olha só o que ele fala. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Então, ele diz que o guia de Kardec é o guia de todos nós. E quem é o guia de todos nós? Nosso Exatamente, né? Mestre Jesus. Tem muitas mensagens que vão dando essas dicas para a gente. E no meu coração, eu penso que sim, que o Espírito de verdade é nosso Mestre Jesus. É, ele começa, né? Venho como outrora os transviados filhos de Israel. Quando você começa assim, você fala, eu tô falando que eu sou Jesus, né? Eu tô voltando aqui para trazer essas informações, né? Eu acho isso lindíssimo. E aí fazer uma pergunta para você que eu não Essa autoridade. tenho. Eu tenho muitas dúvidas, né? Eu fico pensando, por que que essa semente toda que foi plantada por Kardec, e aí quando você lê o Livro dos Espíritos, você vê um livro extremamente filosófico, né? Com uma pegada científica bem interessante, e depois esse manual da mediunidade, que é o Livro dos Médios, e aí você pega um teor moral gigante. O que que houve com a França para tudo isso acabar se perdendo e ter que vir para o Brasil? Eu acho que ali acabaram se voltando mais para a parte do fenômeno, para a parte científica, né, para a observação do fenômeno, como eu vejo. Eu acho que foi, tem um projeto também para o nosso país, né? Tem um projeto para essa pátria do Evangelho, né? E a gente vê isso, né, naquela obra do Humberto de Campos, que é o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o projeto que tem para nós aqui desde o começo, e eu tenho muita certeza disso, né, de ser aqui esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho, quando eu vejo os espíritos que estão aqui próximos de nós, principalmente através das mensagens através do trabalho do Chico Xavier, do Divaldo. Nós temos Paulo aqui próximo de nós temos Emmanuel, que viveu também, que esteve com Jesus naquela época, e toda essa falange que é ligada a Emmanuel, né? Lívia, Alcione, nós temos Joana de Ângeles, que também esteve com o nosso Mestre Jesus como Joana de Cusa. Então, eu penso que aqui nessa pátria, na miscigenação que houve nessa pátria, na forma como ela nasceu, nos espíritos que vieram para cá, tem
tem a, a química, a mistura que faça com que pode florescer o povo que nós somos, né? Eu acho que aqui é o lugar onde é possível florescer essa pátria do Evangelho, e eu penso que em nenhum lugar do mundo que eu saiba, se alguém souber, me diga, a doutrina espírita não floresceu como floresceu aqui, né? Nós não temos, né? Não vejo em outras partes do mundo, como aconteceu aqui. Então, eu penso que faz parte de um planejamento maior que essa árvore do Evangelho tenha sido transplantada aqui para o nosso país, e nós estamos aqui com um propósito, inseridos na doutrina espírita, na condição de aprendizes, cada um fazendo a sua pequena parte, mas nós temos um papel nesse processo, eu penso. E aí, quando você fala, né, da França muito ligada aos fenômenos, né, nessa Uhum. época, e eu acho que essa migração para simplificar, né, da ciência para a religião foi muito difícil de acontecer lá, né? E aqui no Brasil, e aí uma coisa que você falou que eu acho muito importante, a nossa miscigenação facilita bastante, né, a comunicação com os espíritos. Nós somos um povo que tem uma espiritualidade, né? Eu não estou dizendo que somos melhores, não, mas a gente tem uma ligação, né, com o fenômeno e com a religião. Nós temos um passado de catolicismo, um passado de religiões de matrizes africanas. Nós temos os nossos indígenas também totalmente ligados à natureza. E aí a gente sabe que fé é muito isso, é essa conexão com a natureza, com a obra da criação. Então, realmente, o nosso terreno era muito fértil aqui, né? E a gente não pode deixar isso se perder. Ah, Uhum. não, eu quero agora só trabalhar mediunicamente para ver, conversar com o espírito, frivolidade. Não, a gente precisa moralizar, né? Eu acho que essa tem que ser uma grande preocupação. E dentro de todos esses livros deixados por Kardec, se a gente se abraçar, principalmente no Evangelho, né, nada vai se perder. Porque a moral cristã é a base do Espiritismo. Sem ela, não existe Espiritismo. Né? E o Evangelho ele é um guia prático para a nossa vida, né? Um roteiro de luz para a nossa vida, como o Mestre Jesus nos ensinou. Então, você falou uma coisa que eu gostei muito, por exemplo, se eu me debruço sobre esse Evangelho, se eu busco trazê-lo para mim, eu serei um médium melhor, eu serei um passista melhor, eu serei um profissional melhor no meu ambiente de trabalho. Aonde eu estiver, eu serei melhor se eu buscar seguir esse roteiro, ainda que eu falhe muitas vezes, que eu caia muitas vezes. Se este é o meu roteiro, onde eu estiver, eu serei melhor, né? Não só muito amplo, é o que eu quero dizer, é muito ampla a aplicação, né? Inclusive, Kardec tem o cuidado de focar exatamente no ensino moral, porque ele fala no objetivo do evangelho, da obra, né, no comecinho aqui, que a gente pode dividir os evangelhos, né, os 4 evangelhos, né, que a gente tem no Novo Testamento, entre os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundar seus dogmas, né, para embasar seus dogmas, e o ensino moral. Essas 4 primeiras coisas que eu falei, atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, e o que a igreja pegou para ser seus dogmas, tem controvérsia para tudo quanto é lado, tem opinião para tudo quanto é lado. Jesus fez isso, não fez? É milagre, não é? Foi, não foi? Como é que ele era? Qual era a cor dele? Foi nessa cidade? Nasceu aqui? Nasceu acolá? Tem controvérsia para tudo quanto é lado. O ensino moral não tem o que discutir. Não tem, Uhum. não tem. É cristalino. Não tem lugar nenhum em que você vai achar alguma coisa errada e amar o próximo como a si mesmo, e eu não eu fazer ao outro o que eu quero que faça comigo, em dar outra face, em perdoar. Não há e fora da caridade não há salvação, não que é a base, é o nosso mestre Jesus. Então não há controvérsia nesse ponto, e é isso que gosto, mas naquela mensagem que eu li, que ele fez bem
e na parte moral e na parte prática, que é o que nós precisamos. Há quanto tempo que a gente está perdido? Porque o Gui, a gente não conseguia compreender o Gui modelo, e agora a gente consegue. Então, a gente agora tem um roteiro, né? E a gente fez muita bobagem, a gente usou as palavras dele de forma errada, a gente usou para os nossos interesses pessoais, a gente fez uma bagunça danada aí. Mas aí, o que a espiritualidade faz? Vamos dar uma nova oportunidade. Então, chega o Consolador Prometido. E chega o Consolador Prometido, e chega a codificação, mas chegam as obras subsidiárias o tempo inteiro, as boas, que a gente pode confiar, não é qualquer uma, né? Tem que estudar para poder identificar, que aí você vai começar a ler e você vai ver assim, não, isso aqui é uma maluquice. Tudo você tem que se reportar à codificação. Se está de acordo com a codificação, se está de acordo com o nosso Mestre Jesus nos ensinou, é uma obra de confiança, né? E a gente tem aí, só do Chico e do Divaldo você não vai conseguir ler numa encarnação. Então, vamos focar no que a gente pode confiar, porque tem muita bobagem por aí também, né? Que a gente não sabe se é mediunidade com Jesus, de onde surgiu aquilo, e nesses é bom a gente buscar o que é de confiança. Enfim, Ana, nós temos mais uns 5 minutinhos até a nossa prece final. Aí Eita, eu queria eu não ver falei assim, muita coisa. eu queria ver isso. Então fica à vontade. O que você tem mais para falar? Que eu estou aqui, eu sou um apaixonado pelo Evangelho, né? Seja o Evangelho dos quatro Evangelhos, ou seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala mais um pouquinho para gente, por favor. Tá, então eu vou falar só uma coisa que eu acho muito importante. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, não vou ler, eu acho que é a questão 170, que o que Kardec pergunta, o que se torna o espírito quando já passou por tudo que ele precisa passar, já venceu todas as etapas. Aí os espíritos respondem, espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, quem é o espírito puro que nós conhecemos? É nosso Mestre Jesus. E como se tornar um espírito bem-aventurado, um espírito puro? O que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Montanha? O que ele falou, entre outras coisas? Das bem-aventuranças. Então, isso é um roteiro para nós, que Kardec coloca no Evangelho, que é guia para nós chegarmos em algum momento nessa condição de Jesus. Então, nós temos a divisão do Evangelho, falando muito rapidamente, os 4 primeiros capítulos, que são a base da doutrina espírita. Nós temos no capítulo 1 as 3 revelações, Moisés, o Cristo, o Espiritismo, né, todos enviados por Deus. No capítulo 2, a imortalidade da alma, a vida futura. No capítulo 3, a pluralidade dos mundos habitados. No quarto, a reencarnação. Então, essa é a base da doutrina espírita. É assim que Kardec organiza, porque a gente precisa da base para entender o que Jesus está nos falando. E depois ele começa com as bem-aventuranças. Por quê? Porque nós estamos em busca de ser um dia bem-aventurados, espíritos puros. E o nosso roteiro vem desse mestre, que já é um espírito puro. Então, nós temos bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5. Ah, mas depois não tem bem-aventurança, depois é o capítulo 6. É que depois da aflição, Kardec coloca uma consolação, então ele coloca o Consolador Prometido, mas depois ele retorna às bem-aventuranças no capítulo 7º, 8º, 9º e 10º, e depois ele coloca nos capítulos 11 a 17 como agir como indivíduo para ser um espírito bem-aventurado. Então, vocês vão ver lá, amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, não vou ler tudo. E depois, nos capítulos 18 a 26, é a nossa ação no coletivo, são os nossos desafios na coletividade, a solidariedade, a fraternidade. Então, você vai ter não separeis o que Deus juntou, a fé transporta montanhas, e no final a nossa ligação com Deus, que eu pedi obtereis, que é o capítulo 27, e a coletânea das preces espíritas, que é o capítulo 28. Então, a gente sempre deve lembrar de que a nossa meta é esse mestre Jesus, é caminhar para ele, né? Lembrando de que agora a gente ainda está no processo do autoconhecimento, né? Como a gente aprende com Joana. Então a gente vai se conhecer, não vai ficar se martirizando quando vê as coisas que não são legais. A gente vai olhar para esse roteiro e nós vamos caminhando.
um dia de cada vez. Hoje eu caí. Essa semana eu fiz tudo errado. Essa semana eu não tenho fé nem esperança. Vamos, cai e levanta. Vamos seguindo, né? Ninguém está sozinho. Nosso Mestre Jesus continua conosco. As pessoas estão esperando voltar. Ele nunca saiu daqui. Ele nunca saiu daqui, nunca esteve longe de nós, né? Tem algum, eu não sei os livros do André Luiz por nome assim, já ficou tudo uma coisa só dentro da minha cabeça, mas no começo de um tem um espírito que está ali estacionado, achando que já está bem na espiritualidade, na reticidade, e em algum momento ele vê um clarão descendo para as regiões inferiores de sofrimento, e ele pergunta o que era, e um espírito que fala, que está do lado, fala assim, é nosso Mestre Jesus indo confortar os que estão sofrendo, e aí ele entende o quanto ele ainda está distante do amor, da compaixão, né, do desprendimento, e ele retoma o caminho dele de aprendizado, seja lá o que for que ele precisa fazer na vida dele. Então, esse mestre nunca esteve longe de nós, né? E continua conosco. E o que eu penso é que, com o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vincula a moral espírita à moral cristã, né? Tem um capítulo que fala que no Evangelho que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita é um só. Paulo fala disso no capítulo 15, tem 10 que eu não vou ler porque eu já acabei com o tempo, também dessa questão. Então nos traz de volta para o nosso Mestre Jesus. E eu só que possamos pensar nele, nos ligarmos a ele, conversar com ele, como conversamos com um amigo, e seguir. Todo mundo está passando por algum tipo de dificuldade, não tem ninguém que não esteja passando por dores, por sofrimentos, né? Às vezes a gente acha que fulano está bem, fulano, eu não estou dando conta. A época que a gente está vivendo, todos estão sofrendo, todos estão passando por alguma coisa. E é nesses momentos que a espiritualidade está mais próxima de nós, né? Então, que a gente consiga silenciar, como eu sempre falo nos grupos, silenciar para ouvir a orientação, fazer uma prece, se ligar a esse mestre tão querido que sempre esteve e sempre estará conosco. E acho que é isso que eu queria falar, Leco. Eu tinha tanta coisa para falar, eu não falei nem um milésimo, mas eu penso que para falar correndo assim, como você me deu 5 minutos, acho que era isso. Então, pelo que eu entendi, Aninha, o Evangelho é o manual de bem viver, de bem É, proceder, e o espírita nunca pode se afastar do cristianismo, porque não. o cristianismo é a base do espiritismo. Porque às vezes a gente acha que a reencarnação, a mediunidade, tudo isso é muito importante. Mas a moral cristã, ela sim que vai nos libertar. E esse manual, né, que é o Evangelho, ele nos aponta a essa direção. Ele tenta resgatar esses ensinamentos do mestre. É isso mesmo? Tem uma mensagem do Emmanuel que fala que a gente fala muito de fé raciocinada, mas que precisamos falar mais da inteligência iluminada, né? Essa inteligência iluminada, ele está falando da moral do Cristo em nós, né? Então, a gente não. Claro que o conhecimento dessa moral é o nosso coração que vai nos ligar ao nosso mestre e é o que vai fazer a diferença na nossa caminhada e é o que diz de quem nós somos, né? É isso que diz de nós. Isso, porque quando a gente vê realmente, né, a inteligência iluminada, a gente está imaginando que estamos sempre evoluindo intelectualmente e o nosso intelectual não pode nos afastar da moralidade, né? Porque o anjo precisa dessas duas asas. Então, quando a gente tem uma inteligência iluminada, significa que a gente está se intelectualizando, que é necessário, mas sem se perder para o orgulho e para a vaidade, né?
É isso que eu ia falar, que o que vai fazer com que essa inteligência não seja iluminada é o orgulho e o egoísmo, né? Exatamente. Posso pedir para você fazer uma prece final para a gente? Pode. Obrigado, tá, Ana? E eu que agradeço. E agradeço ao Senhor, Mestre Jesus, por essa oportunidade, por essa horinha que temos aqui para falar no Senhor, senti-lo perto de nós, nos nossos corações, amparando as nossas fraquezas, nos ajudando. Permita, querido Jesus, que teu amor chegue a cada lar nesta noite, a cada família, que os envolva, que os abrace, que os fortaleça. Olha por nós, Mestre Jesus, olha pela casa de Pedro. Permita, Pai, que assim seja, graças a Deus. Ana, muito obrigado. Desculpa se o tempo acabou sendo curto, porque a gente acaba se empolgando, são tantas coisas bonitas para a gente falar, né? E toca tanto o Tinha muita coração. coisa, mas Nós vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, parte 2. Pra... porque é muito importante, né? Se, mais uma vez, sem essa base moral, não existe objetivo. Né? A gente vai ficar sempre batendo cabeça, não existe uma meta, né? Porque às vezes nossas metas materiais, a gente cria uma meta material, mas que na verdade ela não vai satisfazer a nossa espiritualidade. A gente precisa realmente se vincular a Jesus. E o Espiritismo, ao meu é, ver, é a religião que faz essa proposta, né? De uma maneira que, que me chama, que me convida. Claro que existem outras religiões que fazem isso, mas eu optei pelo Espiritismo. E hoje a gente está aqui falando sobre esse livro que realmente propõe a ligar a gente ao Mestre Jesus e a Deus, o nosso Criador. Obrigado, tá, Ana? obrigada, Léo. Fica, Obrigada. fica com Deus, tá bom? Vou me despedir do pessoal aqui. Pessoal, muito boa noite. Foi muito legal. Gostei muito. Eu sou um apaixonado por Kardec, apaixonado pelo Espiritismo, e Jesus nem se fala. E quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando dessa conexão. Né? Então, que a gente possa trazer tudo que a gente ouviu hoje aqui realmente para o nosso dia a dia. Ah, eu não vou virar santo, não é essa a proposta. Mas a gente, de vez em quando, abrir esse livro, ler uma página e tentar trazer para a nossa rotina diária essa conexão com Jesus. Com certeza, a nossa perspectiva de vida, né, o nosso fardo vai ser muito mais leve. Então fique com Deus e que a gente possa realmente fazer essa ligação com a espiritualidade maior. Obrigado a todos, ótimo final de semana, né, e que Jesus esteja em nossos corações. Obrigado, pessoal. Muito boa noite.